Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com o tradicional pré-jogo, o último da temporada 2020, né? Santos e Bahia na noite desta quinta-feira, 9h30, na Arena da Fonte Nova. Repito, despedida do Peixe, que vai com um time alternativo, com a meninada em campo, na última rodada do Brasileirão. Falo aqui em nome da Ótica Gabs, da Exatec Informática, da Loja do Augusto, também da Garbo Moda Masculina, e de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Daqui a pouco, recados completos dos nossos demais patrocinadores. Muito bem. Este jogo, meus caros, é aquele que muita gente pode dizer que não vale nada, mas vale, né? Primeiro que é o Santos em campo, né? Quando o Santos está em campo, a gente assiste qualquer coisa. Se tiver um time de basquete do Santos, a gente assiste o Sub-13, o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20. Se tiver time de cuspe à distância, de empinar pipa, de bolinha de gude, de bote, a gente está assistindo ao Santos. E este jogo em especial, que é importante também, vai ser uma oportunidade de vermos alguns meninos em campo. Não só nós, jornalistas e torcedores, mas também o técnico Ariel Holan, que já está monitorando e já está super bem informado a respeito dos profissionais da base do Santos, dos meninos, né? Então, para ele vai ser uma observação bastante interessante. Até porque, como disse o Lucas Mussetti, que é uma referência em termos de informação sobre o Santos em uma matéria na Gazeta Esportiva, a lista dos relacionados, que foi divulgada pelo Lucas, não conta com o Marinho, que testou positivo para a Covid-19, e eu desejo aqui plena recuperação ao Marinho, saúde em primeiro lugar, e depois que ele aproveite esse período um pouco mais recluso, até para dar uma tranquilizada na mente, no corpo, né, para que ele volte com tudo na temporada de 2021 pelo Santos. Então não tem o Marinho, e o time que provável, né, que escalou aqui o Lucas com o João Paulo no gol, Fernando Pilege, que vai ter mais uma chance, o Luiz Felipe, o Alex e o Wagner Palha, o Balieiro, o Sandri e o Jean Mota, o Ângelo, o Bruno Marques e o Arthur Gomes. Por exemplo, o Jean Mota vem de um gol contra o Fluminense, então ele pode jogar livre, leve e solto, né? Tranquilo, assim como o Luiz Felipe, que tem mais uma chance. O Alex, que já fazia um tempinho que não jogava, bacana ele atuar novamente. O Fernando Pilege, que jogou pouquinho, vai ter outra chance como titular, né? Enfim, o Bruno Marques, no ataque, que às vezes entra na equipe e tal, o Marcos Leonardo estava na frente dele, vai ter uma chance como titular, né? O Arthur Gomes, que é sempre muito criticado, pode jogar tranquilo também, e principalmente o Ângelo. Eu quero muito ver o Ângelo começando a partida, tem 17 anos, ele é candidato a ser novo raio da Vila Belmiro. Tome cuidado com isso para não colocar uma pressão danada nas costas do menino, mas a gente quer ver ele em campo desde o começo contra um Bahia que tem lá uma esperança matemática de classificação para a Copa Sul-Americana. Aliás, quem me alertou sobre esse detalhe foi o Felipe Noronha, que participou do Esporte em Destaque desta quarta-feira. Então o Bahia tem o objetivo e deve ir para cima, e o Santos vai precisar ter velocidade e talento na frente para, quem sabe, surpreender e terminar o Campeonato Brasileiro de uma forma digna, com uma vitória, né? E eu boto muita fé nos meninos, acredito muito neles. O técnico nesta partida, assim como será contra o Santo André no domingo 7 da noite lá no Canindé, e provavelmente também contra a Ferroviária na tarde de quarta-feira da semana que vem na Vila Belmiro, é o Marcelo Fernandes, que é integrante da comissão técnica fixa do clube, que aliás deu uma entrevista bem bacana no Esporte por Esporte desta terça-feira. Eu assisti depois no YouTube, naquela velocidade acelerada, né, para correr mais rápido a entrevista, e na lista de relacionados que o Lucas Mussetti trouxe, tem lá alguns nomes que certamente o Marcelo Fernandes conversou com o Ariel Holan, né? Ele teve liberdade, segundo o próprio Marcelo Fernandes, por parte do técnico argentino, para montar esse elenco, com alguns jogadores que certamente o argentino vai querer observar lá na frente, como, por exemplo, o Gabriel Pirani, que é um atacante que pouco se fala, né? Que a gente pouquíssimas vezes também viu jogar. Vai ficar no banco, assim como o Alanzinho, que muita gente já pedia, né? Tendo oportunidade no time de cima. Então, outros nomes que vão compor aí esse grupo no banco de reservas: o Thailson, o Lucas Lourenço, o Guilherme Nunes, o próprio Ivonei,
e o Wellington Tim. Então são os meninos da Vila nesta partida de despedida do Campeonato Brasileiro diante da equipe do Bahia. Não é jogo para ninguém pegar no pé, não é jogo para cornetar, né? É um jogo para observar, né? O time pode ter o resultado que for, mas o que me interessa é a postura individual de alguns jogadores, do Fernando na lateral, do Bruno começando o jogo, do Ângelo, enfim. Se for possível, durante o jogo, o Marcelo Fernandes colocar mais alguns moleques em campo, dar alguns minutos, talvez para o Wellington Tim, talvez para o Lucas Lourenço. Eu acho que é hora de observar mesmo, para domingo no Campeonato Paulista da mesma forma, e quando o Ariel Holan chegar no Santos no final de semana e começar a trabalhar o elenco na segunda-feira, eu estou até imaginando que no jogo do meio de semana contra a Ferroviária o Marcelo Fernandes fique no campo e o Ariel Holan já observando, para quem sabe, né, já utilizar uma força maior contra o São Paulo no Clássico, que é a pela terceira rodada do Campeonato Paulista e antes do jogo contra o Deportivo Lara pela Copa Libertadores da América. Portanto, meus caros, será uma oportunidade bem legal de observarmos os meninos, né? Quem sabe alguns que a gente jamais viu jogando pelo time principal. Observação, tranquilidade. É importante que o Marcelo Fernandes passe isso para a garotada, que eles vão para o jogo tranquilos, façam o papel deles, porque a temporada já está resolvida, o Santos está na pré-Libertadores, e eles têm que encarar assim como uma grande chance. Vão para o jogo para ir para cima, mostrar o que podem para o novo técnico que estará observando, tá certo? Então vamos analisar com tranquilidade, lógico, a partida que vai ter transmissão do Premier e do Esporte Interativo, não, agora chama TNT Esportes, né? Poderemos assistir pelo TNT Esportes tranquilamente, enquanto tem lá o Flamengo e o São Paulo se pegando, o Inter com o Corinthians, o Vasco tentando fazer 12-0 no Goiás. Para a gente o que interessa é acompanhar Santos e Bahia com os meninos da Vila em campo. Produtor, tempo? 7 minutos, olha só que vídeo dinâmico, que coisa rápida, tá certo? Então, em relação ao Santos, eu acho que a notícia mais importante no pré-jogo é esta. Estamos aí monitorando algumas coisas nos bastidores, vendo que a diretoria que lançou aí uma pesquisa bem legal, né? Aliás, eu preciso pegar lá minha carteirinha do Sócio Rei para digitar lá no computador e entrar na pesquisa, ver direitinho lá. Vou responder essa pesquisa para saber a opinião do associado, mas acho que o torcedor também pode entrar com o CPF, se eu não estiver equivocado. Uma ótima iniciativa da diretoria do Santos, para que no futuro o próprio associado e o próprio torcedor possam ser favorecidos por estas respostas que vão ser dadas. É importante que o torcedor participe. E claro, estamos de olho também em outros detalhes, o Sanches que está voltando, né, a treinar no gramado, correr no gramado, a história do transfer ban, quando é que o Santos vai conseguir resolver, para que o Ariel Holan possa, quem sabe, né, inscrever um outro jogador diferente aí, quem sabe o Santos no mercado traz alguém aí para dar uma encorpada no elenco, especialmente nas posições que tem mais carência, lateral esquerda, por exemplo, a meia, né, que é sempre bastante complicada, e eu acho que talvez a zaga central, né, que antigamente falava o zagueiro pelo lado direito, apesar de que tem esse Kaique Fernandes, que vai ser observado também, acho que tem 17 anos, que é um moleque que diz que é um fenômeno na zaga, que é um negócio espetacular, e esse ano eu acho que ele já vai começar a ter algumas chances, e se tiver personalidade, pelo jeito tem, não sei não se não vai acabar tomando a posição aí no médio prazo, tá certo? E só para fechar, meus caros, falei do jogo, mas não poderia deixar de comentar, enquanto o povo estava vendo o BBB aí, soltando rojões aí pelo não sei o que, eu não vejo, respeito quem vê, coisa e tal, não assisto, não acompanho já há muitos anos. Eu ontem nesta terça-feira à noite, eu e o produtor assistimos aqui, nesta TV, né, onde está o Ângelo, né, dizendo no nosso thumbnail Chance para a Molecada, assistimos o documentário do Pelé na Netflix. Eu sempre fico impressionado quando eu vejo alguma coisa, alguma produção, que tem o próprio Pelé falando, né, que tem lá uma cena bem legal com os ex-jogadores junto com ele na casa no Guarujá, mas eu sempre me impressiono
e chama a atenção para aquelas pessoas que têm uma pobreza de espírito tão grande, dizendo que o Pelé não jogaria hoje e tal. Vejam que o Pelé de 58, campeão do mundo, foi também artilheiro do Campeonato Paulista daquele ano com 58 gols. Ele era um absurdo, né? Era um absurdo em comparação aos demais, ele era fenomenal, é por isso que ele era inigualável, né? E ele foi se adaptando, né? O tempo foi passando, os times europeus começaram a marcar muito mais pesado e tal, né? Tem até um momento em que se fala, o próprio Zagallo na seleção, não, foi o João Saldanha que diz, olha, a gente tem que ter um estilo de jogo para equiparar a força dos europeus, força física, né? Depois do que aconteceu na Copa de 66. E é impressionante como o Pelé se reinventou na Copa de 70, né? Ainda tinha algumas arrancadas, mas tinha aquele jogador cerebral, né? O cara que tentou os gols impossíveis e que acabaram não entrando, os passes maravilhosos que ele deu, 2 assistências na final contra a Itália, os gols que ele fez diferentes daqueles que ele fazia no começo da carreira. Enfim, foi um cara que se adaptou e evoluiu no final de uma década e durante toda uma outra e praticamente o início de uma terceira, né, da década de 50, 60 e 70. Então eu sempre me impressiono quando eu vejo as imagens do Pelé, como ele era extremamente superior aos demais, e quando alguém me diz o Pelé não jogaria hoje, eu devolvo perguntando se Cristiano Ronaldo e Messi jogariam nos anos 50 e 60, né, sem a tecnologia que eles têm à disposição em termos de treinamento, medicina, recuperação, né, hormônios, vitaminas e tudo mais, e musculação, que não tinha, né? Preparação física era muito diferente. Então eu sempre falo isso, e sempre que alguém vem me questionar falando, o Pelé jogaria hoje, os caras jogariam lá atrás sem tudo isso que eles têm, né? Então assistam, vale a pena, prestigiem, porque é a história do rei do futebol e a história do Santos sendo contada em paralelo ali, né? A valorização da marca do Santos na gigante do streaming que é a Netflix. Então está recomendado. Muito bem, meus caros, dito isso, eu vou fechando este vídeo do Canal 10. Acabei de deixar cair o papel aqui, ó. Vou ver se eu faço um negócio aqui, produtor, presta atenção. Ó, peguei com o pé. Eu gravo descalço, sabia? Eu acho que todo mundo grava descalço. Perguntar pro Vanderlei, perguntar pro HB, vocês gravam de tênis, de chinelo, alguma coisa? Não, né? Faz live de tênis. O Apodemir, vocês gravam de sapato? Eu não gravo. Gravo descalço, vira e mexe, né? Mas gravo de shorts, hein? O pessoal vai achar que a gente grava de cueca, produto? Não, né? Grava de shorts, tá certo? Muito bem, mas peguei com o papel, peguei com o pé o papelzinho aqui, tá certo? Só um momento de descontração. Falei aqui já em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também da Loja do Augusto. Procura lá no Instagram, @lojaaugusto23 e também no site montic.com/augusto23, tá certo? Garbo Moda Masculina em Santos, no piso térreo do Praia Mar Shopping, no bairro da Aparecida em Santos, Garbo Moda Masculina. Fechando aqui com Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 1877, com esse trabalho também lá nas redes sociais da Isatec. E fechando com a Ótica Gabs, que fica na Avenida Afonso Pena, 180, perto do Canal 4 da Praça Palmares. Atendimento de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, aos sábados das 10 às 3, nas redes sociais, @Ótica Gabs, telefone 13 3327 1557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. Fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a todos pela audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, curta o nosso vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Nesta quinta, depois que a bola parar de rolar, a gente está de volta por aqui para analisar todos os detalhes de Santos e Bahia, última rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.